Boa tarde, Ponte. Eu me chamo Rosvita e é um privilégio estar com vocês aqui nessa quarta semana onde a gente vai estar falando sobre a oração da serenidade. E num dia tão festivo igual é hoje, da gente estar recebendo membros. Vocês não viram a festa que foi aqui hoje de manhã? Quase não cabia gente no palco aqui, não é? E delícia a gente ver o batismo de manhã. Se vocês nunca vieram no culto de batismo, gente, eu confesso para vocês que é meu culto favorito é o domingo onde tem batismo. É uma alegria tão grande ver aquilo que Deus vai fazendo na vida de uma pessoa. E ela confirma isso através do batismo. Então eu queria incentivar vocês. E quem sabe tem alguém aqui entre nós que ainda não se batizou? É um passo que você pode dar, um passo importante na sua jornada de fé. E uma coisa linda que a gente vai continuar hoje à noite é conversando sobre essa oração. Essa oração ela tem um significado muito profundo. E eu queria ler ela com vocês, porque a gente vai conversar sobre a última parte dela hoje. Vocês topam ler ela junto comigo? Vai aparecer no telão, a gente vai lendo juntos? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Nós vamos conversar sobre essa parte da oração hoje à tarde. Se eu me entregar à sua vontade, poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Todas as vezes, nesses domingos, quando a gente estudou essa parte da oração, nós ancoramos e aprofundamos essa oração nos Salmos. Por que é que a gente foi caminhando paralelamente com Salmos ao longo da gente estar vendo cada parte da oração da serenidade? Porque os salmos são uma forma de oração. Salmos são uma linguagem do coração. Salmos não são, diferente dos textos até de Paulo, que são muito teologia, os salmos são quando seres humanos, como Davi, como outros autores dos salmos, expressaram seus sentimentos, seu coração para Deus. Então, os salmos, ele tem essa linguagem, que eu diria que é uma linguagem do coração. E ao lermos os salmos, nós percebemos algumas coisas. A primeira delas é que não há nada errado em a gente ser gente. E nós sermos seres humanos. E nós somos seres humanos com muitas emoções. Emoções que às vezes nos deixam desconfortáveis, ou você nunca se sentiu às vezes desconfortável com uma emoção. Especialmente às vezes quando vem aquele desejo de vingança, às vezes a inveja, um mal-estar, vontade de sair correndo, ou um sentimento de falar aquilo que vem à sua boca. E as emoções, elas são confusas muitas vezes. E às vezes nós até achamos que nós nem podemos expressar todas as nossas emoções. Mas o salmista nos diz que nós podemos colocar diante de Deus tudo aquilo que se passa no nosso coração. E as nossas emoções, elas não precisam ser nem reprimidas e nem negadas. E por que isso? Porque quando nós colocamos as nossas emoções diante de Deus, aonde nós estamos e como estamos, nós encontramos uma saída. Porque as nossas emoções, elas vão se encontrar com o Senhor e com aquilo que a gente sabe do Senhor. Por isso que muitas vezes a gente começa a ler um salmo e o salmista vai dizendo
Ele fala até coisas que a gente fala, não, acho que a gente nem teria coragem de dizer assim, Deus mata todos os maus. Está escrito nos Salmos. Mas depois que a gente vai vendo, ele vai falando isso, Deus vai falando ao coração do salmista, vai mostrando, olha, eu sou um Deus que é bom, que é compassivo, que é justo. Eu sou justo, mas eu também sou amor, sou fiel. E a gente vai vendo que as emoções daquela primeira expressão vão entrando em sintonia com aquilo que Deus é e quem Ele é. Então é muito especial quando a gente pode, nos Salmos, a gente apresentar os nossos sentimentos para Deus. E neles eles vão se ajustando, vão se relacionando com a nossa fé. E também uma outra coisa que a gente vê nos Salmos, e eu já falei sobre isso, que a gente pode ser plenamente honesto com Deus. Os Salmos, eles não estão ali para ser a nossa fé também, não é só intelectual. A nossa fé também é coração, é emoções. E é bom quando a gente pode chegar diante do nosso Senhor inteiro, com tudo que nós somos. Então, os Salmos também são um convite para nós, de sermos nós mesmos e de compartilharmos livremente com o Senhor e com os outros. Achei tão especial no testemunho, Johan, do Marco, que a Pontico assumiu de um compromisso de que os pastores são seres humanos. Porque é isso que nós somos. Mas em Cristo, a nossa humanidade e Cristo, nós andamos numa jornada de transformação, de restauração todos os dias. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você está se sentindo hoje? Então, eu trouxe uma lista aí com alguns sentimentos, e provavelmente, talvez você esteja até sentindo mais de um deles. Talvez você veio para cá hoje alegre, aliviado, talvez veio ansiosa, calmo, com medo, culpado, culpada, derrotado, desacreditada, desacreditado, desanimado, entediado, generosa, impaciente, talvez se sentindo injustiçado ou injustiçada. Não sei o que aconteceu na sua semana. Talvez inseguro, invejoso, irado ou irada, magoada, talvez motivado ou pleno, preocupado, temeroso, tranquilo, triste, e essa lista podia ir muito além. Mas como você está hoje? Como você está se sentindo hoje? E nós vamos, nesse trecho da oração da serenidade de hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre o Salmo 37. E eu quero contar para vocês quando que esse salmo foi escrito. Esse salmo foi escrito não quando Davi era jovem. Esse salmo foi escrito com Davi velho. Ou seja, Davi já passou por várias experiências na vida dele. E com certeza por vários desses sentimentos ao longo da história da sua vida. Nós vamos encontrar Davi, especialmente na sua juventude, passando... lembra que ele foi ungido rei logo cedo? Mas ele precisou muito tempo para chegar ao trono. E nesse processo até chegar ao trono, quantas vezes ele teve que se encontrar com Saul, que muitas vezes tentou matá-lo. E também Davi teve até a oportunidade de matá-lo, mas depois disso, Saul volta para o palácio muito bem. E Davi precisou, mesmo estando certo, voltar para a caverna. Então, nesse salmo, Davi, já idoso, ele traz para a gente algumas instruções, algumas dicas
da experiência de vida dele com o Senhor, diante de todos os sentimentos que ele já passou. E é como ele dissesse para nós, olha, aqui nessa vida a gente pode ser razoavelmente feliz, mas com certeza nós seremos completamente, plenamente, supremamente felizes ao seu lado na eternidade. E a gente aprende algumas coisas com Davi nesse salmo. A primeira delas é que nós vamos nos submeter a Deus com todos os nossos sentimentos. Depois nós vamos falar um pouquinho que a gente vai se revestir de algumas coisas que ele traz aqui nesse salmo. E especificamente eu quero falar de se revestir de confiança, de bondade e de humildade. E depois Davi nos incentiva a buscarmos a alegria. Então vamos abrir esse salmo? Então abra sua Bíblia no Salmo 37. Nós não vamos ler o salmo todo, nós vamos ler do 1 ao 11, porque depois os salmos, eles têm a escrita do próprio salmo, ela é interessante. O salmo é meio que escrito em ciclos, porque é uma poesia. Então, aquilo que ele vai falando nesses primeiros textos, ele vai repetindo de outras formas depois, ao longo do texto, de outras formas. Então, a gente vai ler aqui juntos agora, do 1 ao 11. E começa assim. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol ao meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado. Não se enfureça, não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve, o perverso desaparecerá. Ainda que o procure, não o encontrará. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela é viva, ela é verdade e ela fala aos nossos corações. Eu queria pedir ao Senhor que o Senhor fale profundamente conosco através desse texto e traduza no coração de cada um dos meus irmãos aquilo que cada um está precisando do Senhor, da sua porção hoje à noite. E o Senhor vai preenchendo a mente e o coração com a Tua verdade. E nós possamos ser alimentados através da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. E a ponte diz: amém. Eu acho que para mim a grande pergunta que está aqui nesse salmo é: como que nós nos submetemos a Deus? E talvez seja essa a grande pergunta que Davi está respondendo aqui. E ele dá algumas dicas para nós. Especialmente porque algumas vezes nós
nós sentimos coisas que nós não gostaríamos de sentir. Mas ele diz o seguinte, olha, que nós precisamos aprender a renunciar a alguns sentimentos. Ele diz, renuncie à irritação, à inveja e à ira. É interessante que os três começam com I, né? A irritação, a inveja e a ira. Especialmente quando nós somos injustiçados. E eu sei que todos nós, em algum momento da nossa história aqui, nós já fomos injustiçados. Às vezes, você faz tudo certo, mas você vê a outra pessoa se dando bem, e você sabe que ela está se dando bem por caminhos estranhos. Às vezes, a gente faz também tudo certo com relação aos nossos filhos. Mesmo assim, eles tomam decisões que a gente não gostaria que eles tomassem. E às vezes, alguém até passa você para trás em algum negócio, ou alguma coisa, ou fala coisas a respeito de você. Todos nós já nos sentimos injustiçados. E esses sentimentos, ele vem à tona. E o primeiro sentimento que ele está dizendo aqui, que Davi diz que nós devemos renunciar, é a irritação. A irritação é quando a nossa mente, ela começa a pensar repetidamente naquilo que nos foi feito. E a gente fica num looping, contando essa história repetidamente, passando aquela fala, aquilo que aconteceu, várias vezes na nossa cabeça. E a nossa mente entra num estado de irritação. Mas o salmista diz que nós não precisamos nos preocupar com os maus. Isso não deve ocupar a nossa cabeça. A segunda coisa que ele diz é sobre a inveja, que nós precisamos renunciar à inveja. E para mim a inveja, ela vem logo em seguida da irritação. É como se ela fosse um fruto disso. E a inveja agora vem da nossa mente, ela ocupa o nosso coração. A irritação ocupa o nosso pensamento e a inveja ocupa o nosso coração. E o salmista nos lembra aqui, então, que nós não devemos invejar a prosperidade dos outros, especialmente dos maus. Quando alguém que você acha que injustamente está se dando bem, ele está dizendo, não tenha inveja. E da mente que veio para o coração, vem para o nosso corpo e vem muitas vezes para a nossa boca, e vem através da ira. Quando nós queremos reagir diante daquilo que está nos acontecendo. E aí o salmista diz, tenha calma. Mantenha a calma. Deixa a ira de lado. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Não tente resolver as coisas do seu jeito. Renuncie. Renuncie à irritação, à inveja e a ira. Alguns de nós não expressam necessariamente a ira para fora, esbravejando com os outros. Mas a ira vai comendo por dentro. E vai adoecendo o corpo. Mas não adianta a gente só renunciar. Davi nos encoraja a nos revestirmos também de confiança, de bondade e de humildade. Em confiança em quem? Num Deus que é bom e que é bom sempre. E por isso que ele diz assim, é tão lindo que ele diz assim, ó, que Deus é tão bom. E aí no versículo 25 desse salmo diz assim, fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem os seus filhos mendigarem
o pão. Então, revista o seu coração de confiança, porque Deus é bom. A segunda dica que ele dá aqui do que nós precisamos nos revestir é de bondade. Faça o bem. Está no versículo 2, diz assim, ó, confie no Senhor e faça o bem. Não é só confiar de que Deus é bom, mas você vai ter uma ação onde você não vai permitir que o pecado do outro faça você também pecar. E aí olha o que Jesus diz. Em Mateus 5. Pois vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. E orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está nos céus. Pois Ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. E Paulo em Romanos diz assim, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal, praticando o bem. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal, praticando o bem. Então, nós nos revestimos de confiança de que Deus é bom, nos revestimos de bondade, praticando o bem, mas também nos revestimos de humildade. Humildade é viver na completa dependência de quem Deus é, de quem o Senhor é. E é deixar o Senhor reinar. E eu fiquei me lembrando, quando eu estava pensando de humildade, que uma das coisas que quando nós somos injustiçados, nós queremos sentar, eu pelo menos quero sentar na cadeira de juiz. E dizer exatamente o que precisa acontecer com a outra pessoa. Mas a humildade, ela reconhece que a justiça é do Senhor. Não sou eu que faço justiça. E esse lugar não me cabe. E eu me lembrei de uma cena. Vocês já assistiram o filme A Cabana ou leram esse filme? Leram esse filme? Leram não. Leram o livro que conta a história no filme. Eu li esse texto e depois eu vi essa cena no filme. Eu achei muito interessante. O que acontece nessa cena especificamente do livro? O pai do personagem principal, o filho dele é morto. E ele tem um encontro com Deus e Deus permite que ele se sente no trono como juiz, dizendo exatamente agora o que deveria acontecer. Mas quando ele se senta nesse lugar de juiz, Deus começa a mostrar quem são as pessoas a quem ele está julgando. E quando ele começa a julgar as outras pessoas, ele também começa a se ver. Pobre, pecador, dependente. Então a humildade, ela me leva a sair do lugar de juiz e continuar declarando a minha dependência no Senhor e de que Ele reina, e não eu. E tem uma frase do John Stott que eu queria ler para vocês, que eu acho muito linda, que diz assim: os humildes, embora despojados e privados dos seus direitos pelos homens, sabem o que é viver e reinar com Cristo, e podem desfrutar e até mesmo possuir a terra a qual pertence a Cristo. Parece-me que Jesus, no Sermão do Monte, faz quase uma citação direta desse texto. Aqui a gente lê: os humildes possuirão a terra, no versículo 11. E nas bem-aventuranças, Jesus diz: felizes os humildes, pois herdarão a terra.
Então, nós renunciamos, primeiro, à irritação, renunciamos à inveja, renunciamos à ira. E agora nós somos levados a buscar um coração que confia plenamente no Senhor. Nos revestimos de bondade e também de nos revestimos de humildade. Mas agora vem um terceiro passo que o salmista nos apresenta para nos submetermos a Deus. Nós buscamos nele a nossa alegria. E essa alegria aqui é da alegria no meio do momento difícil. Quando a nossa fé ela é testada, quando estamos em aflição, quando estamos em necessidade. Não é uma alegria quando está tudo bem. Mas é a alegria de buscarmos o Senhor quando as coisas não estão bem na nossa vida. E essa alegria, ela não é uma alegria de que, tudo vai ficar bem amanhã, tudo vai passar, daqui a pouco eu vou estar bem de novo. Mas é uma alegria que reconhece que o Senhor está presente na minha vida hoje. Que o Senhor reina na minha vida hoje. Que Ele nunca está ausente. Que Ele está comigo assentado à mesa. Mesmo quando eu estou na presença dos meus adversários. Como nós vimos no Salmo 23. Quando eu posso descansar no Senhor igual uma criança recém-amamentada, descansa nos braços da sua mãe. É essa alegria. É a alegria de que, mesmo quando o injusto prospera, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele reina sobre todas as coisas. E a última palavra sempre é dele. Então, Davi nos incentiva a busque a alegria. E aí ele nos lembra de algumas coisas, de duas coisas porque nós podemos buscar a alegria. Primeiro, porque Deus vai julgar todas as coisas com justiça. Mas a justiça de Deus é diferente da minha e da sua justiça. A justiça de Deus é Jesus na cruz por mim e por você. Mas Ele nos lembra que Deus um dia irá julgar vivos e mortos. Como ninguém pode escapar desse dia de juízo. Mas é Ele que é justo juiz. E a outra coisa que nós podemos buscar com alegria no Senhor é que Ele vai prover as nossas necessidades. Vocês já repararam que exatamente quando às vezes a gente não está bem, tem a ver com o nosso bolso? Que a gente passa por necessidades? E a gente vê os outros se dando bem e a gente na dureza? Ou com o dinheiro assim tão contadinho? Mas esse salmo nos promete de que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Não quer dizer tudo aquilo que a gente deseja ou gostaria de ter, mas Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. E aí, ele lembra, é lindo de ver isso, que Deus não só provê aquilo que nós necessitamos, mas Ele nos desafia ainda a sermos generosos, porque o salmista diz que o justo ele é generoso. E ele não é generoso quando ele está superabundante, com a conta bancária lá em cima. Mas quando ele tem todas as suas necessidades supridas por Deus, ele ainda continua sendo generoso. E quando nós somos generosos, nós mostramos que nós estamos buscando no Senhor a nossa alegria, porque nós confiamos nele. E tem uma história que eu li
que eu achei muito legal, mostrando um pouquinho como que Deus nos lembra de que nós podemos confiar nele, inclusive com os nossos bens. E é uma história que já aconteceu há muitos anos atrás. Era uma agência de missionários lá na Índia, em Calcutá, onde um comerciante muito bem-sucedido chega para uma secretária de uma agência missionária e diz: olha, eu quero contribuir com o projeto de missões aí que está acontecendo nesse ano. E ele pega o seu talão de cheque. Gente, naquela época usava cheque ainda. Eu sei que alguns de vocês não sabem nem o que é isso. Mas era um papelzinho onde ele escrevia qual era o valor da doação que ele estava dando. E ele escreve um cheque de $250, que na época era muito dinheiro. E a secretária pega aquele cheque na mão, feliz. Mas naquele momento, assim que ele entrega o cheque, vem uma pessoa correndo e traz uma notícia para ele. Diz assim: olha, acabei de receber a notícia que um dos seus navios, com todas as suas mercadorias, acabou de afundar no mar. E aí o comerciante para ali: olha, por favor, me devolva esse cheque aqui. Com certeza a secretária deve ter pensado: vai diminuir o valor, né? É 250, o cara perdeu um monte de bens agora. E ele pega, rasga aquele cheque, preenche um novo cheque, entrega. A menina olha e fala assim: $1.000? Não, acho que o senhor se enganou. Eu disse: não, eu não me enganei. Essa mensagem que eu acabei de receber é Deus me lembrando que os meus tesouros não estão aqui nesse mundo. E que eu preciso investir aonde o verdadeiro tesouro está. Então nós podemos ser generosos com aquilo que Deus tem nos dado. E eu não tenho dúvida que a generosidade enche o nosso coração de alegria. Porque nós não estamos apegados àquilo que nós temos, mas somos lembrados que a nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. A oração da serenidade, da parte que nós vimos hoje, ela nos desafia a entregarmos a nossa vontade a Deus, para sermos razoavelmente felizes nessa vida e supremamente felizes ao seu lado na eternidade. E o Salmo 37 nos mostra que nós precisamos nos submeter a Deus, renunciando à irritação, renunciando à inveja, renunciando à ira. E também nos revestindo de confiança, de bondade e de humildade. E buscando no Senhor a nossa alegria. E é interessante que a palavra é busque. Não fique passivo sentado. Busque no Senhor a alegria. E a oração, que é o que nós encontramos tanto na oração da serenidade quanto a oração dos salmos no geral, elas nos levam de volta às nossas emoções. De que a oração é o ambiente certo para lidarmos com todas as nossas emoções. Então eu não sei como você veio para cá hoje, com que emoções que ocuparam a sua mente, o seu coração, ou veio ocupando a sua mente e o coração ao longo desses dias. Mas eu quero te convidar a colocar todas as suas emoções
tudo aquilo que tem ocupado a sua mente e o seu coração diante do Senhor. E derramar tudo isso diante dele em oração. Para que ele possa ajudar a gente a conciliar os nossos sentimentos com o Deus grandioso, poderoso e maravilhoso que nós temos. E eu quero te convidar para a gente terminar esse tempo juntos aqui, de reflexão da tua palavra, em oração. Não tem como a gente terminar de um outro jeito. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu queria que você pudesse conversar com Deus. Fala para Ele quais são os teus sentimentos. Onde você está? Derrama seu coração diante do Senhor, com liberdade. Ele já sabe tudo que está aí dentro. De repente é tempo de pedir que Deus possa tirar alguns sentimentos do seu coração, te transformar eles de uma forma linda e nova, e o seu coração possa se encher de confiança hoje à noite, possa se encher de bondade, possa se encher de humildade, e você encontre alegria hoje. Saia daqui hoje com alegria. Não porque as coisas mudaram, mas porque você está sendo lembrado da alegria do Senhor. Pai, que privilégio que nós temos de podermos simplesmente abrir a nossa vida diante do Senhor e dizer quem nós somos e aonde estamos. E derramar o nosso coração com tanta liberdade. Que o Senhor nos encontre exatamente onde nós estamos. Às vezes tão confusos, às vezes tão perdidos, às vezes tão sem direção. As nossas emoções com altos e baixos. Mas o Senhor nos convida, e nós queremos agora, nessa noite, deixar diante do Senhor sentimentos de irritação, de inveja, de ira. E queremos pedir que o Senhor revista a nossa mente e nos revista de confiança de que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom sempre. Revista o nosso jeito de ser com bondade. De uma bondade que se expressa de forma visível. E também mantenha o nosso coração completamente dependente do Senhor em humildade. Nós não queremos sentar na cadeira de juiz. Nós queremos descansar no Senhor e encontrar paz no Senhor. E queremos pedir que o Senhor também encha o nosso coração de forma sobrenatural de alegria. De uma alegria que ninguém pode explicar, porque ela vem de dentro. Ela não vem porque as coisas mudaram ou porque está tudo bem. Mas porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa alegria. E nós queremos te buscar, Senhor. E queremos te buscar e pedir que o Senhor encha cada pedaço da nossa mente e do nosso coração de alegria. E queremos sair daqui hoje alegres, porque o Senhor é a nossa alegria.
Queremos entrar nessa semana com alegria, porque o Senhor é a nossa alegria. E assim nós oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus.